Despedida em Éfeso, entre lágrimas e alertas. Este é o título da lição 8 do terceiro trimestre de 2026. Preste muita atenção no comentário desta lição, pois será útil para o seu aprendizado e para o seu elevo espiritual. Se você ainda não é um aluno ou uma aluna da escola dominical, te faço um convite. Faça parte da maior escola de ensino religioso do mundo, a Escola Dominical. Sem mais delongas, vamos para o importante assunto deste vídeo. Introdução. Esta lição acompanha a comovente despedida do apóstolo Paulo dos presbíteros de Éfeso em Mileto, antes de sua saída definitiva da Ásia. Trata-se do único discurso registrado de Paulo, dirigido exclusivamente a líderes cristãos, no qual ele exorta ao cuidado do rebanho, alerta contra falsas doutrinas e reafirma a fidelidade ao ensino apostólico. Entre lágrimas, oração e abraços, o apóstolo revela o peso da separação e a urgência da vigilância espiritual diante dos perigos que ameaçam a igreja. Subtópico 1 do ponto 1. Um ministério vivido com coerência e entrega. Paulo apresenta seu ministério como um testemunho vivo de fidelidade ao Senhor. Ele recorda aos presbíteros de Éfeso que serviu com toda a humildade, lágrimas e provações, demonstrando que o verdadeiro ministério nasce do quebrantamento e da perseverança. Sua fidelidade manifesta-se no compromisso de anunciar todo o conselho de Deus, sem omitir verdades, proclamando arrependimento para com Deus e fé em Jesus Cristo. Assim, vida e mensagem caminham juntas, revelando que a autoridade espiritual é confirmada por um testemunho coerente. Subtópico 2 do ponto 1. A fidelidade apostólica como guarda da verdade. A fidelidade apostólica envolve zelo pela sã doutrina e vigilância contra o erro. Paulo sabia que apenas a verdade do Evangelho seria capaz de confrontar falsas doutrinas e preservar a igreja. Por isso, líderes são chamados a ensinar com firmeza, mansidão e discernimento, retendo a fiel palavra, para exortar e convencer os contradizentes. A igreja permanece saudável quando se alimenta da palavra e desenvolve uma fé não fingida, sustentada por uma boa consciência. Subtópico 3 do ponto 1. Fidelidade diante do futuro e consciência irrepreensível. O apóstolo também revela pressentimentos acerca do futuro, afirmando que o Espírito lhe testificava prisões e tribulações em Jerusalém. Ainda assim, não recua, mas considera sua vida sem valor diante do chamado de completar a carreira e testemunhar do Evangelho da Graça. Sua consciência estava limpa, pois havia anunciado plenamente a vontade de Deus, tornando-se irrepreensível quanto à responsabilidade espiritual do rebanho. Esse exemplo nos ensina que a fidelidade não elimina sofrimentos, mas produz segurança diante de Deus. A partir dessa convicção, Paulo passa a exortar os líderes a cuidarem vigilantemente da igreja. Subtópico 1 do ponto 2. O Espírito Santo como originador do ministério pastoral. Paulo afirma que os líderes da igreja foram constituídos pelo próprio Espírito Santo como bispos, episcópos, isto é, supervisores do rebanho. No mesmo versículo, eles também são chamados de pastores, evidenciando que presbíteros, bispos e pastores designam o mesmo ofício,
sob perspectivas complementares. Essa função não nasce na ambição pessoal, mas de vocação divina, o que torna a responsabilidade ainda maior, pois o rebanho pertence a Deus e foi adquirido com o sangue de Cristo. Por isso, antes de cuidar dos outros, o líder deve zelar pela sua própria vida espiritual e testemunho. Subtópico 2.2. O perigo real e contínuo das falsas doutrinas. O apóstolo adverte que lobos cruéis surgiriam, tanto de fora quanto de dentro da própria comunidade, distorcendo a verdade para atrair discípulos após si. Esses falsos mestres, movidos por interesses egoístas, representam ainda hoje uma ameaça constante à fidelidade da Igreja. Embora o contexto histórico inclua possíveis influências gnósticas, a advertência é atemporal. Sempre haverá ensino que relativizam a verdade bíblica. Por isso, somente a permanência na sã doutrina preserva a fé genuína e protege o povo de Deus contra o engano. Subtópico 3.2. Vigilância espiritual como um dever permanente do pastor. Diante desses perigos, Paulo exorta os presbíteros à vigilância constante, lembrando-lhes que por 3 anos advertiu a igreja com lágrimas. Vigiar implica cuidar, alimentar e proteger o rebanho com amor e fidelidade, seguindo o exemplo do bom pastor. Essa exortação também se aplica à igreja hoje. Líderes e membros são chamados a permanecer atentos, firmes na palavra e sensíveis à voz do Espírito. Com essa advertência solene, Paulo prepara os presbíteros para compreenderem que o cuidado pastoral exige dependência da graça divina. Ponto 3. O cuidado pastoral de Paulo com os líderes da igreja. Subtópico 1.3. A palavra de Deus como fundamento seguro do ministério. Ao concluir sua exortação, Paulo entrega os presbíteros a Deus e a palavra da sua graça, revelando o coração do cuidado pastoral, a centralidade das Escrituras. É a palavra que edifica, amadurece e conduz o crente à herança entre os santificados. A fidelidade apostólica não se apoia em autoridade pessoal, nem em tradições humanas, mas na submissão plena à palavra confiada por Deus. O verdadeiro líder jamais se coloca acima das Escrituras, mas se deixa governar por elas, pois somente a palavra preserva a igreja firme e frutífera. Subtópico 2.3. O exemplo de desprendimento e serviço cristão. Paulo reforça sua integridade ao declarar que não cobiçou riquezas nem buscou ganhos pessoais. Pelo contrário, trabalhou com as próprias mãos para suprir suas necessidades e ajudar os que estavam com ele. Esse testemunho confronta diretamente a postura de falsos obreiros, movidos pela ganância e pelo desejo de lucro, ao citar as palavras do Senhor Jesus. Mas bem-aventurada coisa é dar do que receber, Paulo ensina que o ministério autêntico é marcado pelo serviço sacrificial e pelo cuidado com os fracos, e não pela exploração do rebanho. Subtópico 3.3. Uma despedida marcada por amor,
comunhão e lágrimas. O encontro termina em oração, lágrimas e abraços, revelando a profundidade do vínculo espiritual entre Paulo e os líderes de Éfeso. Suas lágrimas expressam sofrimento, zelo pastoral e amor sincero. Esse afeto mostra que a defesa da verdade jamais deve ser dissociada do amor cristão. Anos depois, embora elogiada por sua firmeza doutrinária, a igreja de Éfeso seria advertida por ter abandonado o primeiro amor. O cuidado pastoral, portanto, exige equilíbrio entre verdade e amor. A igreja permanece viva quando guarda a sã doutrina, sem perder a chama da comunhão, da oração e da devoção sincera a Cristo. Conclusão. O discurso de Paulo aos presbíteros de Éfeso permanece como um legado espiritual para a igreja em todas as épocas. Nele aprendemos que a firmeza na palavra, a vigilância espiritual e o amor pastoral são o maior antídoto contra as falsas doutrinas e a apostasia. A igreja de hoje necessita de líderes e membros comprometidos com a verdade do Evangelho, dispostos a servir com integridade e a cuidar do rebanho de Deus. Assim, a fidelidade bíblica continua sendo o caminho seguro para preservar a Igreja do Senhor em meio aos desafios de cada geração. A despedida de Paulo nos chama a viver com coerência, vigilância e amor. Na vida cristã, isso significa cuidar da própria fé, permanecer firmes na sã doutrina e servir com integridade, mesmo em meio a pressões. Se gostou do resumo desta lição, deixa um like. E se ainda não é inscrito ou inscrita, inscreva-se grátis neste canal e faça parte deste projeto. Ative o sininho das notificações. Assim, toda vez que eu publicar um vídeo novo aqui no canal, o YouTube estará lhe avisando em primeira mão. Se não for de pedir muito, compartilhe este vídeo com pelo menos 3 pessoas dos seus contatos. E vamos juntos semear a palavra de Deus. Um grande abraço e até o próximo vídeo.